Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui com o propósito de estudarmos juntos a palavra do Senhor. Uma alegria estar aqui com os nossos irmãos, uma alegria estar aqui podendo mais uma vez partilhar com você de um assunto tão importante e solene da palavra. Gostaria de, neste dia, estudar contigo, com a sua família, um assunto muito pertinente e importante, porém esquecido por muitas igrejas. Nós falaremos hoje sobre o grave perigo da ira que fique guardada, armazenada no coração. A ira é um mal combatido na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. No entanto, hoje as pessoas estão descuidadas e displicentes com este pecado e muitos têm uma perspectiva errada sobre o mal que a ira causa. E eu gostaria de estudar contigo. O nosso texto base será em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, leremos dos versos 21 a 26. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo. Está escrito: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar ou se irar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser a seu irmão louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, até enquanto não pagares o último ceitil ou o último centavo. Vamos orar? Convido você a orar comigo. Santo Deus, nós nos pomos diante de Ti, ó Deus, e suplicamos a Tua graça para que, ó Pai, Tu abençoe as nossas vidas, que a luz do Espírito Santo, ó Deus, resplandeça nas nossas mentes e corações, e que este ensino, ó Deus, possa, ó Deus, trazer benditos resultados na vida de cada um de nós, Senhor. Queremos, ó Deus, ser conformados à imagem do Teu Filho, e que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, primeira coisa que nós precisamos descobrir: a quem Jesus proferiu este sermão. O Sermão do Monte é o principal sermão da Bíblia. É algo que nós precisamos sempre estar atentos e descobrindo novamente e aplicando nas nossas vidas o ensino que foi proferido por Cristo neste monte. A quem este sermão foi dirigido? Ele não foi dirigido às pessoas que não creram em Cristo, aos incrédulos. Não foi um sermão dirigido aos fariseus e doutores da lei. Não foi um sermão dirigido a qualquer outro público, senão aos verdadeiros discípulos de Jesus. E você pode verificar isso no capítulo 5, verso 1, que diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo. Jesus proclama, ensina aqui os seus discípulos, a um público que deveria ouvir estas verdades. E quem são esses discípulos? Foram todos aqueles que durante o ministério terreno de Jesus foram chamados por Ele, romperam com a sua existência anterior, abandonaram a sua vida de pecados e então passaram a caminhar com Cristo. Cristo inicia este bendito sermão dando 9 características dessas pessoas. Não são características de cristãos super cristãos ou de pessoas
distintas, ou de algum personagem notável que apareceria na história. Não. As características dadas nas 9 bem-aventuranças são de todos os verdadeiros cristãos. Nós temos que olhar para esse sermão e realmente compreender o que ele significa. O entendimento do que este sermão significa está muito nublado atualmente, porque o mundo entrou na igreja e perdeu-se de vista o que realmente significa ser cristão. Alega-se que a igreja de Cristo hoje precisa ser mais criativa para os que estão de fora, quando na verdade o que a igreja de Cristo realmente precisa é ser mais parecida com Cristo. Nós precisamos voltar aos rudimentos do Evangelho e realmente entender o que Cristo nos ensinou e aplicar este ensino nas nossas vidas. Não devemos olhar para a igreja de hoje, nós devemos olhar para a igreja de ontem. O Sermão do Monte, ele assemelha-se a um bom conselho que um pai dá a seu filho. As prescrições de Jesus no Sermão do Monte assemelham-se a um pai dizer para um filho: filho, lembre-se de quem você é, lembre-se a quem você serve, lembre-se de que você tem uma família, você faz parte dela, você faz parte de um povo e você não deve envergonhar o seu povo e a sua família. Essa é a mensagem do Sermão do Monte. E isso para que nós entendamos. Eu quis fazer aqui uma breve introdução sobre o que o Sermão do Monte representa, para que nós possamos agora entrar no texto que lemos e vermos realmente o que Cristo nos ensinou acerca deste sermão. Agora nós vamos analisar os versos que lemos no Evangelho de Mateus capítulo 5, versos 21 a 26, para que nós possamos absorver com clareza e profundidade toda a instrução que nos foi dada pelo nosso Senhor. Cristo diz assim no verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Quando Cristo diz estas palavras, a que ele se refere? Cristo está fazendo uma referência àquilo que Moisés fez lá no Monte Sinai, no livro do Êxodo, capítulos 19 e 20. Moisés sobe o monte e lá no monte ele recebe as leis de Deus. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, reproduz este evento. Jesus também sobe o monte, mas lá no monte ele não recebe uma nova lei. Ele proclama uma nova lei. E ele faz menção a Moisés lá no Sinai. Ouviste que foi dito aos antigos, ou vocês lembram daquilo que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aqueles que matavam, que produziam um homicídio, eles eram levados a um tribunal e lá eles eram punidos, muitas vezes até mesmo com a morte. Jesus, ele não só confirma que o cristão, ele não pode matar, mas ele amplia este mandamento. No verso 22 ele diz assim, eu, porém, vos digo, ou seja, Cristo, com toda a sua autoridade, ele sobe ao monte e ele não diz assim, e Deus disse, ele diz, eu digo, porque aquele que estava sobre este monte em Mateus capítulo 5, é Deus que se fez carne, é o Deus que deixou a sua glória e habitou entre os homens e vimos a sua glória. Deus desceu a este mundo agora e proclamou um novo conjunto legal, um novo conjunto de leis. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Lá na velha aliança, para que uma pessoa cometesse um pecado, ele teria que matar o seu irmão. Na nova aliança, os eleitos de Deus, aqueles que foram chamados pelo Evangelho, aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, regenerados, para eles o padrão moral é muito mais elevado. O que Jesus diz a eles? Que se qualquer um, ou seja, não há ninguém que se exclua esta regra,
Você pode ser um líder, você pode ser uma ovelha, você pode ser uma criança, um jovem. Ninguém está excluído. Não há neutralidade naquilo que Cristo diz. Todos nós, todos os cristãos, desde o estabelecimento da igreja até a segunda vinda de Cristo, precisamos olhar para aquilo que Cristo ensinou e colocar aqui o nosso coração. E ele diz que aquele que sem motivo se encolerizar, ou seja, se irar contra seu irmão, sem que este irmão dê motivo a isso. Jesus disse, este será réu de juízo. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que se porventura eu, você ou qualquer pessoa que você conheça, você encerrar essa presente vida, deixando uma pendência com seu irmão, naquele grande dia, Cristo chamará você e chamará o seu irmão. E lá perante o tribunal, este assunto será resolvido. E ele avança, mostrando justamente que o pecado sempre evolui, o pecado sempre avança. Aqui fala do sentimento de ira, ou seja, nenhuma palavra foi proferida ainda. Nenhum gesto ofensivo ainda foi proferido. Simplesmente o homem guardar e envasilhar o mal, ou guardar e ficar cozinhando a ira no seu coração. Isso já é um pecado que levará o homem a juízo. Mas esse pecado pode evoluir. Ele continua dizendo, ainda no mesmo versículo, e qualquer que disser a seu irmão, raca. Ou seja, aqui o pecado evoluiu. Antes era só um sentimento de ira. Ele só estava encolerizado, enraivado com seu irmão. Mas agora, ele não é só o sentimento de raiva. Agora, ele abre a sua boca e externa ao seu irmão o seu descontentamento e a ira que está dentro dele e ofende o seu irmão. O que Jesus disse que ocorreria com esta pessoa? Será réu do sinédrio, ou seja, a pena vai se agravando. Ou seja, o homem vai agravando a sua condição diante de Deus. E o que eu quero, desde já, deixar claro aqui, é que esse não é um pequeno pecado. Que isso não é algo que eu posso deixar esta pendência na minha vida e deixar o tempo passar e não resolver. Eu preciso resolver as pendências que temos com os meus irmãos. Mas agora eu te pergunto, meu querido irmão que me assiste, os irmãos que estão nos assistindo, onde você tem ouvido, por acaso, a liderança talvez da sua igreja, ou em algum culto que você foi, as pessoas te exortando para que você trate esses problemas? Hoje o mal, a ira entre irmãos e palavras ofensivas entre irmãos se tornaram comuns nas igrejas. E essa é a causa do tamanho enfraquecimento do evangelho no nosso tempo. Voltando ao texto, além de proferir a palavra raca, ele diz, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. O pecado, ele vai evoluindo. A ira, se não tratada, ela evolui. E quais são as repercussões da ira na minha vida, ainda nessa presente vida? Vamos ler comigo o verso 23, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus está falando aqui daquela pessoa que abrigou a ira e que não resolveu isso com seu irmão, que continuou guardando e cozinhando esta ira no seu coração e não resolveu o problema com seu irmão. Ele usa uma linguagem do Velho Testamento, veterotestamentária. A imagem que Cristo usa aqui era muito conhecida dos discípulos daquela época, era a de um homem indo até o templo e apresentando ali um cordeiro, apresentando uma oferta a Deus. Poderia ser esta oferta pelo pecado, poderia ser uma oferta por gratidão, poderia ser uma oferta em qualquer aspecto das ofertas que estavam descritas no Velho Testamento. Isso não será aceito. A sua oração não será ouvida. Os seus louvores
não serão ouvidos, as suas ofertas não serão recebidas por Deus. Ainda que você continue fazendo isso pela sua vida, a sua comunhão com Deus, ela está rompida. Por quê? Porque a sua comunhão com Deus depende também da sua comunhão com o seu irmão. Antes da minha vida, antes do meu culto, antes da minha adoração, vem a minha vida diante de Deus. A minha vida tem que estar certa diante de Deus, para que assim Ele receba a minha adoração, a minha gratidão, as minhas ofertas e todo o trabalho que eu oferto ao meu Deus. Jesus disse que para o cristão que reservasse essas coisas no seu coração, não seriam nada mais aceites da sua mão. Ele disse o seguinte, que a oferta não deveria ser abandonada, mas que a oferta deveria ser deixada de lado. Ou seja, a sua prioridade, a partir do momento que cria-se uma rusga, cria-se uma desavença com o irmão, a sua prioridade não é mais o culto, não é mais as outras coisas, senão acertar a sua vida com o seu irmão. E ele disse, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o seu irmão. A partir daquele momento que você tem uma pendência com o irmão, a sua prioridade e a minha passa a ser se reconciliar com ele. Nada da nossa mão será aceito mais. Precisamos nos reconciliar com seus irmãos. E depois que esta reconciliação é feita, aí Jesus diz, agora você vem e apresenta a sua oferta. Então nós precisamos ter consciência de que o que Jesus ensinou aqui é o padrão moral para um discípulo, para um verdadeiro cristão, para o perfil daquele que irá realmente estar com Deus e irá morar com Deus por toda a eternidade. E no verso seguinte, ele usa uma outra imagem, que é a imagem de um julgamento, a imagem de um juiz. Ele diz no verso 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. O que é que Jesus está ensinando aqui? Tudo tem a ver com a ira, tudo tem a ver com o primeiro pecado. Ele evoluiu, aquele pecado se tornou uma palavra que ofendeu o irmão, e depois este irmão foi ofendido novamente. E ele diz o seguinte, que uma reconciliação precisa acontecer depressa. Ele usa aqui uma imagem muito conhecida dos discípulos também, que era a visão que eles tinham de um tribunal daquela época. Muitas vezes havia uma demanda entre irmãos, e então uma das partes procurava o juiz e dizia, olha, eu tenho uma pendência, aquela pessoa me deve algo, ele tem uma dívida comigo. E o juiz então dizia, traga ele aqui no tribunal, quando vocês vierem aqui, nós iremos resolver o problema. Então Jesus usa essa imagem, a pessoa foi ao juiz, e agora os dois precisariam se apresentar ali. E ele diz, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. O que isso significa? Todos nós, queridos, estamos caminhando para o tribunal. Todos nós iremos. O apóstolo Paulo diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber o que fizemos por meio do corpo, seja bom ou seja mal. E Jesus disse que esta reconciliação entre irmãos precisaria acontecer antes da chegada diante deste juiz. Ou seja, é uma advertência solene para mim e para você. Não deixe isso para amanhã. Resolva o problema com o seu irmão hoje. Se você chegar diante do juiz, há uma possibilidade de você ter ali um problema grave. Caso a ira alojada no coração não seja tratada, como eu disse, ela irá evoluir. De uma ira, de um sentimento interno, se tornará externo. A palavra raca é uma palavra de desprezo e de ofensa intencional. E este pecado evoluirá para a palavra louco. Louco é uma palavra difamatória, é difamar o caráter do irmão. A ira guardada no coração é extremamente perigosa e causará na sua vida, na sua família, na sua igreja um enorme estrago.
Ira, desprezo, palavras ofensivas proferidas a qualquer pessoa são pecados. E horrendos e terríveis. Mas quando este mal acontece no seio da igreja, isso torna um pecado execrável aos olhos de Deus. E nós não podemos, como cristãos, professamos a fé em Jesus Cristo, devemos viver segundo o seu evangelho, segundo a sua palavra. Não podemos ser arrastados para a ira imotivada, uma ira sem causa. Jamais deveríamos ser achados culpados diante de Deus por atos de desprezo e ofensas aos nossos irmãos em Cristo. O nosso Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versos 17 e 18, ele disse: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós odiou a mim. O mundo odeia os filhos de Deus. Se você realmente é um filho de Deus, se você realmente é sal da terra e luz do mundo, como Jesus disse em Mateus 5, a partir do verso 13, o mundo odeia você. Por que o mundo odeia? Porque o mundo odiou a Cristo. Porque o mundo foi tão hostil com Cristo, da manjedoura cruz, já a criança queria matá-lo. Por que tanta hostilidade ao povo de Deus? Por que a igreja foi perseguida por tantos séculos? Porque ainda hoje cristãos genuínos e verdadeiros são perseguidos. Porque a ética dos filhos de Deus, o sermão do monte, quando aplicado à sua vida, vai expor os pecados dos filhos das trevas. Ou seja, a lógica aqui é: a luz expõe sujeira. Enquanto está tudo em trevas, ninguém vê nada. Mas quando um filho da luz é colocado junto com o filho das trevas, todo pecado e podridão é exposto. E a igreja, como comunidade cristã, é o abrigo dos filhos de Deus. O que é uma igreja? Igreja não é uma reunião religiosa simplesmente, não é um grupo de amigos. Igreja é um local onde os filhos de Deus são abrigados. Todos os filhos de Deus, todos os discípulos de Cristo da terra deveriam se sentir acolhidos, amados, seguros e cuidados dentro da igreja. Mas o que acontece de fato é ira, difamação e ofensas. Eu já vi isso muitas vezes. Você já viu também. Se você faz parte de uma igreja cristã atualmente, é um mal que é bastante comum e corriqueiro nas igrejas, e muitas igrejas deixaram isso até comum, pararam de tratar de tanto que ocorre. No entanto, faz muito mal à nossa alma e gera uma terrível pendência aos olhos de Deus. É algo horrendo, é um pecado gravíssimo. A ira é um pecado gravíssimo. Você e eu, como filhos de Deus, temos e devemos nos sentir acolhidos, seguros, cuidados e amados dentro da igreja. A igreja é este porto seguro para os cristãos. Muitas esposas têm maridos ímpios e sofrem e vão para a igreja para ser cuidados. Muitos jovens vivem em lares desestruturados, em famílias com pessoas drogadas e ébrias, e eles vão para a igreja para ser cuidados. Quando chegam na igreja, encontram ofensas, difamações, calúnias entre o próprio povo de Deus. Isso não é uma igreja. Uma igreja verdadeira é isso que Cristo ensinou aqui em Mateus capítulo 5. Eu e você somos testemunhas da hostilidade do mundo, como Jesus disse. E se isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós odiou a mim. Cristo é o maior exemplo do ódio que o mundo tem pela luz. O mundo amou as trevas. Se você é luz, você deve procurar um local onde você seja amado, querido e cuidado. A igreja, como comunidade, é o abrigo dos filhos de Deus. Nós somos testemunhas de como a hostilidade entre irmãos se tornou comum. E assim como a maledicência e outros pecados comuns entre aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ira, desprezo e ofensas são comuns dentro da igreja. E porque esses males se tornou comum,
É fácil você entender. Aquilo que um dia a igreja odiou, passou a ser tolerado. E depois passa a ser praticado desavergonhadamente dentro das igrejas. Só que essa igreja está doente. Convido você a refletir sobre esse tema comigo. Que você reflita sobre isso, seja como é descrito no Salmo, capítulo 1, verso 2. Medite dia e noite na palavra do Senhor. Reflita sobre isso. Reflita sobre a sua postura diante de Deus. Certa vez, uma mulher ouviu uma pregação como essa, e ela se lembrou que havia uma pessoa da sua igreja, uma pessoa do seu convívio que ela havia ofendido, e que ela ainda abrigava ira. Ela pegou um ônibus e foi lá no Nordeste, em busca dessa pessoa. E ela só sossegou quando ela encontrou esta irmã, esta pessoa, e se reconciliou com ela. E é exatamente isso que nós temos que fazer. O Senhor Jesus disse algo que eu acho fabuloso e gosto muito de expor nos meus sermões. Jesus deixou nos evangelhos, particularmente no Evangelho de João, capítulo 13, a marca da verdadeira igreja. Como é uma verdadeira igreja cristã? É isso que você conhece mesmo? Talvez, e a maior parte das pessoas nunca viu uma igreja cristã verdadeira. Então eu vou dizer para você qual é a marca desta igreja. João 13, 35. Jesus disse assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Opa, isso nos interessa, né? Jesus disse assim: nisto todos que olharem para esta igreja saberão que ali os meus discípulos estão. O que será que ele diz? Será que é uma igreja grande, com muitos membros? Será que é um prédio bonito? Será que é um pregador que prega bem? Nada disso. Ele diz assim: se vos amardes uns aos outros. O amor fraternal é a marca da verdadeira igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja que o amor de Deus foi derramado nos corações da igreja, e a igreja que se ama mutuamente. É uma igreja humilde, é uma igreja lavada no sangue de Jesus, e é esta igreja que irá estar com Cristo na glória. Amém, meu amado irmão? Que Deus abençoe você. Nós ficamos por aqui nesta reflexão, e que Deus abençoe você e a sua casa. Amém.